Olá, pessoal. Então, a gente já começa aqui nossa aula de hoje. Vamos falar sobre gestão de processos. Eu já começo compartilhando a minha tela. Opa! Tela compartilhada. E aí nós iniciamos aqui a nossa apresentação. Tá? Vamos lá. Nós estamos no módulo 1, falando sobre fundamentos e visão sistêmica das organizações. Essa é a semana 3. E nosso objetivo é falar sobre o ambiente de negócio no Brasil e as tecnologias aplicáveis. Vou falar um pouquinho de algumas tecnologias bem interessantes aqui. Tá? Então, vamos lá. O nosso foco hoje será em ferramentas de análise de mercado e tendências. Bem interessante. Nós vamos mergulhar nesse cenário, explorando essas peculiaridades, né, que são únicas dentro do nosso contexto nacional. E a gente vai sempre falar destacando a parte de sistemas para a internet. Então, o nosso foco é sempre gestão de processos focados em desenvolvimento de sistemas para a internet. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender as características únicas do nosso mercado, identificar as tecnologias e ferramentas que facilitam a análise de cenários, como relacionar essas tecnologias com a prática envolvendo o desenvolvimento de sistemas. Quais são os conteúdos? A gente vai dar um panorama sobre os setores de TI no Brasil, e aí a gente vai entrar a fundo nas ferramentas de análise de mercado. E vamos ver quais são os impactos, né, dessas tecnologias que são emergentes, e como é que a gente faz para poder utilizar isso no contexto de desenvolvimento. Vamos lá. Então, a gente estrutura a nossa aula dessa maneira. Primeiro, uma introdução. Depois, a gente fala sobre as ferramentas, mostrando cada uma delas. A gente vai criar aqui uma discussão interativa envolvendo essas ferramentas, que, inclusive, é daqui que vai surgir o trabalho desse bimestre, que a gente vai utilizar, e nós vamos avaliar, melhor dizendo. E a gente começa falando dando um panorama sobre o setor de TI no Brasil. O Brasil possui um mercado de TI dinâmico, com muitos desafios, mas também com muitas oportunidades. Então, a gente vai abordar o contexto econômico, as políticas de incentivo ao setor e a cultura de inovação, que modelam ou que moldam, né, a indústria de tecnologias do nosso país. Quais são as ferramentas que estão envolvidas nesse contexto? Vamos lá. O entendimento sobre o consumidor e as tendências de mercado são essenciais nessa gestão de processos. Opa, tá bom, Diego. Diego, já aproveita e dá um autógrafo para mim aqui, então. Dentre as diversas ferramentas utilizadas pelo mercado, a gente destaca as seguintes soluções que eu chamei aqui de Business Intelligence. Tá? Inteligências referentes a negócio. Eu vou destacar essa aí, ó, que é o Google Analytics. O dia quando você acessar o vídeo, você me dá um toquezinho, fala dá um toque que eu te autorizo aqui, tá? Então, esse Google Analytics, que é uma solução muito interessante, que é acessível a qualquer um, e é uma ferramenta muito poderosa de análise oferecida lá na web, pelo Google. Ela permite que os usuários rastreiem e relatem o tráfego do site. Permite que eles entendam o comportamento do usuário e obtenham insights, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, e podem ajudar a orientar estratégias de marketing e otimização de conteúdo. Tá? Então, esse Google Analytics é muito interessante. Existe uma segunda alternativa de solução, que é o SEMrush, que também é uma ferramenta bastante abrangente de marketing digital, que oferece muitas soluções
um CEO, né? Eu não vou entrar em detalhes, eu vou falar mais sobre o Google Analytics, esse ponto aqui agora. Então, a gente vai falar sobre as características principais dessa ferramenta de inteligência de negócio. Então, você, como um gestor de processo, é muito interessante conhecer, muito importante conhecer. Quais são as principais características do Google Analytics? Ele tem um dashboard personalizado. Dashboard é aquela parte principal da tela, né? A área de trabalho, né? Permite que você crie painéis personalizados que destacam as métricas mais importantes para o seu site. Ele oferece relatórios em tempo real, oferece informações sobre o que está acontecendo em seu site no exato momento, incluindo o número atual de visitantes, as páginas que estão sendo visualizadas, conversões que estão acontecendo no momento. Ele também oferece uma visão geral da audiência, fornecendo dados demográficos, de interesse, geolocalização, informações de comportamento da audiência, como novos visitantes e visitantes recorrentes, entre outros. Fontes de aquisição. Ajuda a entender como os visitantes chegam ao seu site, seja por uma pesquisa orgânica, tráfego de papo, referências, redes sociais ou diretamente. Fluxo de comportamento. Mostra o caminho que os visitantes percorrem pelo site, desde a página de entrada até a saída, ajudando a identificar onde você pode melhorar a experiência do seu usuário. Tá? E ainda, conversões. Permite acompanhar as metas do site e as conversões, sejam vendas, download de conteúdo, inscrições em newsletters, entre outros. Então, isso é muito comum para um usuário que tem um site. Opa, está chegando aí. Vamos lá. Beleza, Diego. É muito, digamos, assim, importante para um gestor que possui um site, que administra uma empresa que tem vários sites, por exemplo, saber como é que está sendo os acessos, né? Ter uma visão estatística de como é que está sendo os acessos ao site, quais são as páginas mais acessadas. Isso é muito importante. O Google Analytics, ele permite isso aí. Ele permite que você tenha essa possibilidade. Vamos falar de tecnologias emergentes agora. Tecnologias emergentes, fundamentais na visão de uma gestão eficaz de processos. E aí eu vou citar algumas tecnologias emergentes aqui, como computação em nuvem, Big Data e inteligência artificial. Essa última, sem dúvida, que está assim, se destacando de forma assim, muito poderosa, né? Entre todas as áreas de conhecimento, né? De conhecimento, a parte de inteligência artificial. De uma forma geral, estão transformando a parte de desenvolvimento de sistemas também. Todo mundo que desenvolve sistemas está pensando nisso. Você pode colocar, eu vou falar mais sobre isso, em uma aplicação totalmente na nuvem. Pode criar estatísticas voltadas para a parte de dados e acessar algumas APIs de inteligência artificial, onde você pode integrar o seu sistema. Vamos lá. Vamos começar por computação em nuvem. A computação em nuvem é um modelo de computação que permite o acesso onipresente. Em outras palavras, de onde você estiver, você pode acessar um sistema em nuvem. Vamos usar um exemplo? Alguém aqui, pessoal, só para poder ter uma ideia, alguém utiliza o Google Drive aqui? Maravilha. O Google Drive é um exemplo clássico de computação em nuvem. Acesso onipresente. Opa, está chegando mais alguém aí. Vamos lá. Vamos lá, é o Juliano. Vamos lá, o Juliano já está dentro. Então, o Google Drive é um exemplo clássico. Ele possui acesso onipresente, ou seja, Diego, onde você estiver, se estiver na sua condição, na sua empresa, na sua casa, aqui na instituição,
de ensino, você consegue acessar o seu Drive. Tá? No seu celular. Ele é conveniente sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos, de computação, óbvio, que podem ser configurados. Por exemplo, redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços, que podem ser rapidamente provisionados e liberados com um mínimo de esforço de gestão ou interação com o provedor de serviço. Muito interessante, né? Hoje, você ter um Google Drive, por exemplo, para você fazer um backup lá dos seus documentos, ou você utilizar planilha eletrônica, edição de texto, entre outras coisas. Tá? Quais são as principais características da computação na nuvem? Autoatendimento sob demanda. Usuários podem provisionar recursos de computação automaticamente, sem a necessidade de interação humana com os provedores de serviço. Isso é muito bacana. Acesso amplo à rede. Os serviços estão disponíveis pela rede e acessíveis por meio de mecanismos padrão que promovem o uso por plataformas heterogêneas. Por exemplo, você pode acessar via um celular, um tablet, um computador, como os nossos aqui, né? De forma muito fácil e simples. Agrupamento de recursos. Os recursos de computação do provedor são agrupados para atender a vários usuários, com diferentes recursos físicos e virtuais, atribuídos e reatribuídos de acordo com a demanda do cliente. Tá? Então, você tem aí uma gama de recursos, em termos assim, de provedores, que agrupam essas soluções. Tá? Eu sempre vou insistir aqui no exemplo mais clássico que a gente tem, que é o Google, né, que ele tem um ambiente totalmente integrado, fornecendo uma série de recursos. Eu, por exemplo, estou transmitindo essa aula aqui pelo Google Meet, que é uma alternativa em nuvem, né? Elasticidade rápida. Recursos podem ser rapidamente e elasticamente provisionados, em alguns casos de forma automática, para escalar rapidamente para fora e para dentro, comensurável com a demanda. Então, é uma série de recursos escaláveis, né? Você pode utilizar uma gama muito grande de recursos, utilizando aí computação em nuvem. Serviço medido. Os sistemas de nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso de recursos. Opa, está chegando alguém aí, vamos ver? Vamos ver, é o Marcos. Olá, Marcos, seja bem-vindo aí. Então, repetindo, serviço medido. Os sistemas de nuvem automaticamente controlam e otimizam o uso de recursos, aproveitando uma capacidade de medição em algum nível de abstração apropriada ao tipo de serviço. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Armazenamento, processamento, largura de banda, conta de usuários ativos ou ativas, né? Então, você pode, de repente, por meio de uma assinatura, oferecer de forma compartilhada a um grupo de usuários acesso à mesma nuvem que você tem acesso. Tá? Agora, modelos de serviço da computação na nuvem. Isso aqui é muito legal. Vamos começar com o IaaS, que é Infraestrutura como Serviço. Fornece recursos de computação básicos para poder de processamento, armazenamento e redes. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, eu tenho uma assinatura na DigitalOcean, que é um serviço em nuvem, que é uma rede que eu tenho, é um servidor que eu tenho. É um servidor Linux, que me oferece muitos recursos. Eu posso pendurar nele as minhas aplicações, posso configurar da forma como eu bem quiser e de forma totalmente automática e independente, sem precisar ficar recorrendo lá a algum tipo de suporte. Então, a isso nós chamamos de infraestrutura como serviço. Tá? Então, imagina, Fagner, você quer oferecer um sistema para os seus clientes, digamos, dentro de um negócio que você tenha, você pode contratar um servidor na rede, na nuvem, e pode instalar lá as suas aplicações, seus sistemas para os seus usuários utilizarem.
Então, você tem que criar uma IaaS, uma infraestrutura para você colocar a sua aplicação lá. Juntamente a isso, você precisa de uma plataforma como serviço, que é o PaaS. Oferece, além da infraestrutura, plataformas e ambientes de desenvolvimento para a criação de aplicações. Então, uma vez que você tem um servidor, aí você vai precisar de outros recursos. Por exemplo, Diego, você vai precisar acessar banco de dados nesse servidor. Você vai precisar de uma plataforma que te ofereça isso. Tá? Se o seu sistema usa MySQL, usa PostgreSQL, aí você tem que ter esses gerenciadores de banco de dados disponíveis naquele seu servidor. Tá? SaaS, Software como Serviço. Isso aí é muito legal e é uma coisa que está, assim, crescendo muito em termos de mercado. Entrega aplicações completas como serviços pela internet. Então, como eu te falei, isso aí, na verdade, são 3 pilares. Em primeiro lugar, você precisa de uma infraestrutura para você ter uma hospedagem da sua aplicação. Em segundo lugar, essa hospedagem tem que te oferecer algumas, digamos, algumas estruturas de software para que você possa interagir com o seu software. Então, você tem que ter um serviço de banco de dados, por exemplo. Talvez até mais de um serviço de banco de dados, né, que você possa utilizar. Um banco de dados relacional, talvez um banco de dados orientado a objeto. Tudo dentro da mesma plataforma. E, por fim, você pode desenvolver a sua aplicação, o seu sistema localmente e depois publicar nessa mesma estrutura. Ou seja, tudo numa nuvem. Então, eu dei um exemplo aqui, no meu caso, que eu tenho um sistema lá na DigitalOcean. Está funcionando. Eu tenho tudo lá. Tenho o meu servidor com uma capacidade de armazenamento, utilizo o banco de dados que eu mesmo instalei, gerenciador de banco de dados, e eu tenho o meu sistema, que é uma aplicação lá rodando. Tá? Agora, eu pago por isso. Né? Essa infraestrutura em nuvem, para ter acesso a essa computação na nuvem, por exemplo, eu pago $10 mensalmente para essa empresa, que é DigitalOcean. Modelos de implantação, vamos lá. Eu posso ter uma nuvem privada, que é o meu caso. Eu posso ter uma nuvem comunitária, eu poderia também ter essa alternativa, e uma nuvem pública. O exemplo do Google é uma nuvem pública. Acesso gratuito. Com algumas limitações, obviamente. Você tem também um recurso pago. Né? Nuvem híbrida, que é uma combinação de 2 ou mais modelos de nuvem, privada, comunitária ou pública. Tá? Muito legal, né? Agora a gente entra na parte de Big Data. Big Data é um termo que descreve um grande volume de dados, tanto estruturados quanto não estruturados, que inunda as empresas diariamente. Mas não é a quantidade de dados que é importante, é o que as organizações fazem com os dados que contam. Big Data pode ser analisado para insights, aí sim, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E é o quê? Expectativa de encontrar soluções essenciais que levam a decisões de negócios mais informadas e estratégias de negócios inteligentes. Tá? Então, essa tecnologia, que descrita assim, de forma bastante objetiva, como um controle de grande volume de dados, tá? Envolve também expectativas de negócio que você pode utilizar. Tá? Isso aqui está muito ligado ao que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a inteligência artificial. Tá? Quais são as características principais? Em primeiro lugar, volume, a quantidade de dados gerados e armazenados. Em segundo lugar, a velocidade, a rapidez com que os dados são recebidos e talvez atuados. Né? Aqui a gente fala muito sobre a questão da escalabilidade. Quando você tem uma estrutura legal, você pode ter um nível de acesso pequeno ou grande, de
forma exponencial, ele pode crescer, mas você não vai perder em velocidade. Variedade, o tipo e a natureza dos dados. Isso ajuda as pessoas que analisam a classificar os dados como estruturados ou não estruturados. Veracidade, a qualidade dos dados capturados pode variar muito, afetando a análise precisa. Valor, grandes volumes de dados, mas o que você quer fazer com eles? Pode-se transformar dados em valor? Tá? Então, isso é o Big Data. Tá? A gente vai falar na sequência sobre inteligência artificial e eu vou citar um pouquinho disso aqui para poder ficar mais claro para vocês a ideia prática sobre isso. Algumas aplicações. Análise de negócios. Isso para um gestor de processo é fundamental. Para descobrir padrões e associações, compreender o comportamento do consumidor, melhorar as operações e prever as tendências. Gestão de saúde, para análises preditivas de diagnósticos personalizados. Né? A gente vive aí, já há algum tempo, uma gama de doenças, epidemias, né? Saímos de uma pandemia, né? Há pouco tempo. Então, como é importante a gente ter aí dados estatísticos sobre isso, tá? Muito importante. Otimização da cadeia de suprimentos para previsão da demanda e otimização da entrega. Isso quando se fala, né, de produtos de alimentação, por exemplo. Detecção de fraudes, utilizado em sistemas bancários e financeiros para proteger contra fraudes. Tecnologias associadas. Esse Hadoop, que é um framework, permite o processamento distribuído de grandes conjuntos de dados por meio de clusters de computadores. Data mines, isso é uma área também, assim, está ficando muito famosa em termos, assim, acadêmicos e até mesmo de mercado, é o data mining, mineração de dados, processo de examinar grandes bancos de dados para gerar mais informações. Né? Então, você tem lá uma coletânea de dados e aí você faz uma mineração, né, para os analistas fazerem análise em cima daquilo que é necessário. Parece que tem alguém querendo entrar aí, vamos lá. Vamos ver. Parece que desistiu, né? Anael Felipe. Opa. Beleza, Felipe, seja bem-vindo aí na nossa aula. Então, data mining, mineração de dados. Isso, você vê que essas tecnologias que eu estou citando, dentro do contexto de Big Data, são tecnologias totalmente associadas à IA, inteligência artificial. Machine Learning é um exemplo. Uma fonte de inteligência artificial que permite que um sistema aprenda com os dados em vez de ser explicitamente programado. É o que a gente chama de treinamento de máquina, né, ou aprendizado de máquina. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, na parte de IA. E a gente chega finalmente nela. Inteligência artificial, que é uma área da ciência da computação dedicada à criação de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Essas podem incluir aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, percepção e linguagem natural. A gente vai dar uma pincelada em cada um desses itens. Mas o que é importante nesse nosso pontapé inicial, em termos de visão, como gestores de processo, é muito importante a gente estar totalmente afiados com esses novos termos, com essas novas descobertas, com essas novas tecnologias. A gente precisa estar super conectado com isso. Tá? Independente de qualquer área, o gestor de processo ele tem que estar ligado nisso aí. Por quê? Justamente por essa definição. Por ser uma tecnologia capaz de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência.
Você já imaginou, Fagner, você ter um texto e a inteligência artificial poder fazer uma análise em cima daquele texto, produzir algo em cima daquele texto, né? Você ter um vídeo, Fagner, e por meio daquele vídeo você poder criar uma transcrição, né? O vídeo você transcreve aquilo que o cara falou, né? Faz uma transcrição em português, e vice-versa. Você ter um texto e transformar aquele texto em áudio. Totalmente possível com a ajuda da inteligência artificial. Então, vamos avançar nisso. Quais são as principais características da inteligência artificial? Vamos lá. A gente já falou no item anterior. Machine Learning, aprendizado de máquina. Subcampo da IA, que dá aos sistemas a capacidade de aprender e melhorar a partir da experiência, sem ser explicitamente programados. Redes neurais. Eu quero dar um destaque a redes neurais, porque no contexto de redes neurais... Pois não, Pedro. Ah, tá. Fala para o Felipe dar uma segurada, que a gente vai avançar com o vídeo. No final, a gente vai criar uma discussão aqui. Tá? Manda uma mensagem para ele, por favor. Aliás, o Felipe está participando aqui, né? Está participando, então ele está altamente ligado aqui na minha aula. Dá uma segurada, Felipe. Daqui a pouco a gente vai criar uma discussão aqui no final, tá, sobre isso. Eu quero destacar aqui redes neurais, porque vocês vejam bem. Em 2009 foi quando eu iniciei meu doutorado, lá no ITA. E uma das minhas áreas de pesquisa era exatamente redes neurais. Quer dizer, naquela época, eu já trabalhava com inteligência artificial. E o que são redes neurais? Algoritmos inspirados pelo funcionamento do cérebro humano, que são usados para interpretar padrões complexos e realizar tarefas como reconhecimento de imagens e voz. Então, isso aqui, que hoje está assim, com muito destaque no mercado, graças a uma tecnologia chamada ChatGPT, né? Lá em 2009, a gente já trabalhava com isso. A gente fazia treinamento de uma rede neural. A gente ensinava a máquina como é que a gente fazia o treinamento da máquina. Tá? Muito interessante. Processamento de linguagem natural. PLN. O que significa isso? Permite que as máquinas entendam e respondam à linguagem humana de forma natural e intuitiva. Bom, eu vou fazer uma perguntinha para vocês rápida. Alguém pode me dar um exemplo aí de processamento de linguagem natural atualmente? Alguma coisa que você fala e ele te responde? Alexa. Alexa, toca aí minhas músicas curtidas no Spotify. Ele faz isso, não faz? Por quê? Porque existem... Olha só que legal, Pedro. Alexa, ela consegue acessar APIs. Pô, vocês estão aprendendo APIs, criar API aqui, né? No curso. Consegue acessar uma API do Spotify que por meio do seu usuário, ele consegue identificar quais são as músicas curtidas. E ele cria uma playlistzinha para você. Não é um negócio bacana? Né? Tem também a Siri, né, que é mais simples, mas também funciona, né, para celular. Robótica. Aplica inteligência artificial para programar robôs que podem executar tarefas automatizadas com alta eficiência. A robótica é muito comum em indústrias, né? Muito comum. Uma rede de produção, você tem robôs que operam aquilo que o ser humano faria. Hoje em dia, a gente vê até mesmo na educação. Eu acho até interessante para um aluno que está ingressando agora, alunos assim do ensino fundamental, do ensino médio, que conheçam um pouquinho sobre isso, porque acaba desenvolvendo a lógica computacional, né, do aluno. Acho bem interessante. Visão computacional capacita máquinas a interpretar e entender o conteúdo visual do mundo, como reconhecimento facial e análise de imagem. Bom, eu acredito que muitos de vocês aqui que tenham acesso a um banco,
no aplicativo de celular, eu, por exemplo, para poder acessar meu aplicativo, por exemplo, do Bradesco aqui, ó, eu não preciso, Diego, digitar minha senha. Eu estou acessando aqui, ó, eu dou um clique aqui no entrar, ele já faz o meu reconhecimento facial, já me dá acesso. Uma boa. Isso aqui é um exemplo clássico, né, pessoal? De visão computacional. Tá? Nas empresas, por exemplo, também, hoje é muito comum, né, o Carlos? Você não tem mais aquele negócio de bater o ponto, né, botar o dedo lá para bater. Não. Mas você, de repente, você passando o rosto lá, ele já te reconhece. Não é legal? Visão computacional é uma outra área da inteligência artificial. Sistemas de recomendação, algoritmos que sugerem produtos, serviços e informações aos usuários, baseados em padrões e preferências anteriores. Gente, isso já aconteceu com vocês, de acessarem uma rede social? Vamos dar um exemplo aqui do Instagram. O Pedro, vamos lá, você é usuário, você tem Instagram? Você tem perfil lá? Já aconteceu de você, de repente, ter uma curiosidade em entrar num daqueles anúncios? Teve curiosidade? O cara está vendendo alguma coisa, pô, você teve curiosidade, você foi, pum, deu um cliquezinho lá para entrar. Você já percebeu que depois que você acessou aquilo, você começou a receber mais anúncios sobre aquilo? Não é isso? É exatamente isso aqui, o sistema de recomendação. Entendeu? Inteligência artificial. Muito legal, né? Isso vale para Facebook, para... Oi? Não, você como usuário pode achar chato, mas é legal para o cara que, porque de repente o cara ele tem uma curiosidade, vamos supor, é um medicamento. De repente, né, Carlos, você já procurou um medicamento? Você, pô, cara, esse medicamento aqui que eu estou precisando. Aí, de repente, começa a chover vários anúncios daquele medicamento. Né? Legal. Então, não embarque no primeiro. Dá um tempo que daqui a pouco vai aparecer outras novidades. Né? Aplicações de inteligência artificial. Vamos lá. Automação de tarefas, automatizar processos repetitivos e tarefas administrativas em diversas indústrias. Automação, né, pessoal? Assistentes virtuais, a gente já citou aqui Siri, Alexa, né, que podem realizar tarefas e responder às perguntas dos usuários. Né? Alexa, como é que está o tempo hoje? Alexa, qual a temperatura? Alexa, quantas horas? Diagnósticos médicos, utilização de IA para análise de dados de saúde e diagnóstico precoce de doenças. Gente, uma perguntinha para vocês pensarem para a nossa discussão daqui a pouquinho. Vocês acham que seria assim, antiético um médico, no momento de uma consulta, o cara fazer uma consulta à inteligência artificial, ao chat GPT, por exemplo? Para vocês pensarem, daqui a pouquinho a gente vai discutir sobre isso. Tá? Veículos autônomos, carros e drones que usam inteligência artificial para navegar de forma independente. Isso aqui é muito legal. Ô, Carlos, uma pergunta rápida. Você teria coragem de chamar um Uber e, de repente, o Uber para na porta da sua casa ou na porta da sua... Onde você chamou? De repente, ele abre a porta, aí você procura o motorista, não tem motorista. Você tem coragem de encarar, Carlos? Cara, isso aí, cara, é futuro, hein? Vou contar uma experiência aqui interessante para vocês. Eu tinha um professor lá no ITA, ele era piloto de avião. Ele disse para a gente o seguinte, olha, gente, vou dizer uma coisa, eu, quando estou pilotando um avião, o meu trabalho era só na hora de decolar e na hora de aterrissar. Porque quando o avião está lá em cima, já no ar, eu ligo o piloto automático, ó, aeromoça, cafezinho, por favor. E numa boa, vou andar, vou fazer alguma coisa. Cara, o piloto automático me leva por toda a viagem.
entendeu? Piloto de bordo, olha, tranquilo. Quando chega na hora de aterrissar, aí ele tem ainda fazer algum esforçozinho, né? Mas não sei como é que está hoje, né? Não sei como é que está hoje. Tá? Jogos, inteligência artificial que cria adversários inteligentes e dinâmicos em jogos eletrônicos. Vocês gostam de jogos, pessoal? Quem se liga em jogo aqui? Só para ter uma ideia. Quem se liga em jogo aí? Você gosta de jogo, Eliseu? Legal, hein? Legal, hein? Beleza. Tem hora que você tem que dar uma bronca, né, o Carlos? Pô, Eliseu, para com isso aí, meu filho. Vamos lá. Atividade prática. Agora chegou a hora do nosso trabalho. Eu vou propor um trabalho para vocês. Não vou entrar em detalhes agora, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do conteúdo dessa aula, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre o trabalho. Qual é a minha proposta de trabalho para o bimestre? Utilizar uma ferramenta de análise para estudar um segmento específico do mercado de tecnologia da informação brasileiro e desenvolver um breve plano para um sistema web que atenda a uma necessidade desse segmento. Assim, de uma forma muito rápida, seria mais ou menos uma coisa assim. Eu tenho uma pessoa que tem interesse em uma coisa que eu já citei aqui um certo dia, né, no passado. O cara tem interesse, ele tem um restaurante e ele vende ali para a comunidade, ali, o pessoal da vizinhança ali, né, o pessoal que vai lá. Legal. Só que o cara ele faz sucesso lá na vizinhança dele, né? Muita gente aparece, gente de fora aparece lá para poder comer no restaurante. O cara quer ampliar esse negócio. Ele quer começar a vender pela internet. Ele quer expandir o negócio dele. Ele quer fazer marketing em rede social e tudo mais. E aí a minha proposta para esse trabalho seria exatamente vocês fazerem esse tipo de análise. Vocês vão estudar esse segmento específico, o que vocês podem auxiliar em termos de tecnologia de informação. Tá? E até mesmo, se possível, ou se vocês avaliarem viável, o desenvolvimento de um sistema para aquele negócio. Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. E aí a gente conclui esse conteúdo de hoje dizendo o seguinte, olha, é essencial na gestão de processos de tecnologia de informação o conhecimento do cenário brasileiro e a habilidade de utilizar essas ferramentas de análise que eu apresentei para vocês. Elementos fundamentais para o sucesso no desenvolvimento de sistemas para a internet, que é o foco aqui do nosso curso. Tá bom? Beleza? Então, eu vou voltar agora aqui para o nosso bate-papo. Vou parar aqui a nossa apresentação. Legal. E vou dizer para vocês que a gente encerra aqui o conteúdo da aula. Eu vou compartilhar, vou publicar lá no YouTube, vou compartilhar o link com vocês depois. Vai estar, inclusive, no Classroom, vai estar lá o nosso link dessa aula de hoje, juntamente com esse material. E a gente encerra aqui o conteúdo e a gente vai discutir um pouquinho sobre algumas opiniões aí, né, sobre nossa aula. E a gente vai discutir um pouquinho também sobre o trabalho. Ok? Maravilha. Estou encerrando aqui a nossa gravação. Tá bom? Valeu, pessoal.